Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Rafael descobre que Fernanda é viúva. Para ganhar muito dinheiro e ter um futuro com Isabela, Roberto se coloca em perigo. Fernanda e Rafael se casam. Luiz descobre que Fernanda continua querendo se vingar de Otávio e ameaça contar toda a verdade a Rafael. Obcecado e decidido a ter Fernanda para ele, Otávio pede perdão a Rafael e convida ele e Fernanda para irem morar na fazenda. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Desalmada, no resumo semanal de 5 a 9 de setembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 5 de setembro. Fernanda diz a Rafael que obviamente quer viver com ele e que falou da fazenda, porque sabe como é importante para ele estar lá e com a família dele. Rafael diz que sim, mas que dentro de pouco tempo a família dele será ela e os filhos que vão ter. Fernanda diz que fica muito feliz que ele pense assim. Rafael diz a Fernanda que ainda que todos lhe dêem 1000 razões para desistir dela, ele só vai se afastar se ela deixar de amá-lo. Os dois se beijam e César observa a cena com raiva. O homem que escutou a conversa entre Roberto e Flor se aproxima dele e diz que tem um trabalho onde ele vai ganhar muito dinheiro. Fernanda diz para Rafael ficar no rancho com ela. Rafael diz que não acha uma boa ideia, porque não suporta que o César Franco esteja ali. César sorri ao escutar o que Rafael diz. Fernanda diz que Rafael já sabe por que César está no rancho e que não há razões para ter problemas com ele. Fernanda diz a Rafael que o ama e o ama muito. Dessa vez, César não gosta nada do que escuta. O homem pergunta a Roberto se ele não gostaria de mudar de situação. Assim poderia dar uma boa vida aos seus pais ou à sua namorada. Roberto fica atraído pela possibilidade de poder ganhar muito dinheiro. Depois da desfeita de Martina, Davi leva a Clara para jantar em outro lugar. Clara diz a Davi que não quer que os pais dele o rejeitem por culpa dela. Davi diz que se algo ou alguém ficar no caminho deles, ele vai derrubá-lo. O homem diz a Roberto que se chama Isidro Lopes, mas manda ele não repetir o seu nome. Roberto quer saber que tipo de trabalho ele está lhe oferecendo. Isidro não diz. Dá o seu cartão para ele e manda ele pensar em sua proposta e ligar quando estiver decidido a aceitar o trabalho. Miriam chega no restaurante e diz a Marcela que descobriu tudo o que ela fez usando o nome de Gilberto. Surpresa e sem graça, Marcela diz que amanhã vai fazer as malas para ir embora. Miriam diz que Marcela não irá embora por causa dela e que muito menos vai pedir para o Luiz expulsá-la. Miriam diz que o dia que Marcela partir será porque o Luiz a quer longe da vida dele, como deveria ter sido desde o começo. Martina diz a Antônio que não sabe como vai fazer, mas Davi tem que deixar aquela mulher. Martina diz que vai encontrar algo escuro no passado de Clara e o Davi vai ficar desapontado. Antônio diz que continua tendo a sensação de que já viu Clara em algum lugar. Rafael vai embora. César se aproxima de Fernanda e diz que ela precisa convencê-lo a voltar para a fazenda do pai. César diz que eles precisam aproveitar ao máximo que ela se reconciliou com Rafael. Fernanda vai ao túmulo de Santiago e diz que César tem toda a razão. Ela não pode esquecer o que Otávio Toscano fez com eles. Fernanda diz que não pôde defender Santiago porque era fraca, mas jura que o Rafael ela vai defender com a sua própria vida se for necessário. Miriam fica aflita quando Erasmo diz que com a chuva a cabana onde Luiz estava foi arrastada pelo rio que transbordou. Pietro chega apavorado ao rancho e diz a Joana e Fernanda que parece que o pai foi levado pelo rio. Otávio recebe a visita de Tisubaque. Tisubaque diz que está ali por causa do ultimato que Otávio recebeu por contaminar o rio Ixamal. Tisubaque diz a Otávio que não quer que a empresa dele esteja envolvida em um escândalo. Otávio consegue convencê-lo de que tudo está sob controle, está tudo em ordem. Tisubaque dá um mês para Otávio lhe provar isso, mas manda ele se esquecer por enquanto de exportar carne para a América Central. Otávio fica furioso e muito irritado com isso. Carmelo vai à fazenda falar com Letícia. Ele diz que foi se despedir e agradecê-la por tudo que fez por ele e por seu filho. Letícia diz que sente muito que ele deixe de trabalhar para eles e que acha que Otávio exagerou. Carmelo deseja o melhor para Letícia e vai embora.
Martina avisa a Clara que nunca vai permitir que uma mosca morta como ela engane o seu filho. Martina diz que vai encontrar algo contra ela que faça o seu filho abrir os olhos. Miriam e Joana, com a ajuda dos amigos, se preparam para procurar por Luiz. Fernanda e César encontram a lancha de Luiz no rio. Rafael fica surpreso quando Carmelo diz a ele que Otávio demitiu. Rafael diz a Carmelo que não vai renunciar à sua felicidade com Fernanda só para satisfazer o pai. Carmelo diz que Rafael não sabe o mal que essa moça vai lhe trazer e o aconselha a pensar bem. Rafael fica intrigado com o que Carmelo diz. Letícia vai ao rancho falar com Fernanda. Gabriel diz que ela pode ficar esperando enquanto ele avisa Fernanda que ela está lá. Isabela chega ao restaurante de Luiz e diz a Fernanda que foi apoiar o Pietro, que é seu companheiro de trabalho e também amigo. Fernanda se mostra bem impaciente com Isabela. Isabela diz que sabe que elas nunca vão ser amigas, mas quer que tenham uma relação cordial e sugere a Fernanda esquecer tudo e começar de novo. Isabela diz a Fernanda que conhece a família do Rafael melhor que ela e acredita que Otávio e Rafael vão se entender, que é só dar tempo para eles. Depois do que ouve sobre Rafael e Otávio, Fernanda aceita ter uma relação cordial com ela. Otávio diz a Júlia que já se reconciliou com Letícia e ela perdeu a oportunidade de ser a senhora Toscano há muitos anos, quando decidiu trocá-lo por Germán. Júlia bisca devassa, sem vergonha, fica furiosa. Isabela diz a Fernanda que fica feliz por elas terem conversado. Fernanda diz que também fica, mas espera que Isabela não cause problemas a Rafael e a ela. Germán e Rafael conversam sobre a multa que a empacotadora recebeu por terem excedido o limite de lixo no rio. Germán diz que está preocupado porque isso pode arruinar a empacotadora. Rafael pede para Germán mantê-lo informado. Fernanda chega ao rancho e pergunta se Letícia foi lhe dizer que ela é pouca coisa para o seu filho. Letícia diz que só trata de entender porque o seu filho deixou tudo por ela. Fernanda diz a Letícia que a única coisa que quer do Rafael é que ele a ame. Os dois trabalham e não precisam do dinheiro dela. Fernanda diz que Letícia pode acreditar que se tiver que defender Rafael, ainda que seja do seu próprio pai, ela vai fazer isso. Letícia diz que vê que Fernanda ama o seu filho honestamente e isso a deixa muito tranquila. Letícia diz a Fernanda que ela conta com todo o seu apoio em sua relação com Rafael e a abraça. Letícia vai embora. César chega e Fernanda diz a ele que seu encontro com Letícia não foi como ela esperava. Fernanda diz que Letícia foi muito compreensiva com ela e até a abraçou. César pergunta se Fernanda acreditou em Letícia e diz para ela não cair no jogo dela. Miriam está no quarto chorando quando Luiz chega, perguntando onde está todo mundo. Feliz ao ver Luiz, Miriam diz que ele é e sempre será o amor da vida dela e o beija. Isabela conta a Otávio a estratégia que usou com Fernanda para convencê-la a viver na fazenda com Rafael. Isabela diz que é como Otávio lhe disse uma vez, que o inimigo tem que tê-lo por perto para conhecer as suas fraquezas e esperar um descuido para atacar. Otávio fica satisfeito com o plano de Isabela e diz que acha que a subestimou. Luiz está muito feliz por ter feito amor com Miriam. Terça-feira, 6 de setembro. Fernanda, Joana e Rafael comemoram por Luiz estar bem. Rafael se surpreende quando Fernanda diz que a mãe dele esteve no rancho. Luiz agradece a preocupação dos amigos e depois conta a Pietro que não estava na cabana porque resolveu ir a Palma Branca porque queria conhecer o homem que roubou o coração da mulher dele. Luiz conta a Pietro que conheceu Oscar Fragoso, o filho de Gilberto, e ficou sabendo que ele morreu há 1 ano. Pietro começa a chorar e diz ao pai que a mãe nunca lhe contou que o Gilberto havia morrido. Fernanda diz a Rafael que a mãe dele se comportou muito bem com ela. Rafael diz que não queria machucar os pais, mas decepcionou o pai e fez a mãe chorar. Fernanda conta a Rafael que falou com Isabela também e ela pediu para ter uma relação cordial. Rafael estranha a atitude de Isabela. Fernanda diz que também estranhou, que não acredita em Isabela e que prefere manter muita distância dela. Rafael diz a Fernanda que Davi o aconselhou a procurar o pai.
Fernanda diz que Davi tem razão, porque Otávio é pai dele. Rafael diz que o pai lhe disse coisas muito dolorosas. Chateado, Pietro recrimina a mãe por não ter lhe contado que Gilberto morreu. Para ter acesso à fazenda ou primor, Fernanda tenta convencer Rafael a perdoar o pai. Rafael diz que lhe custa acreditar que ela esteja lhe propondo isso. Ela diz que pode aturar Otávio, desde que ele esteja bem. Fernanda diz que ele não precisa responder agora, para pensar, e enquanto isso, fica morando no rancho com ela. Rafael diz que quer ser sócio dela e da Joana e pergunta o que ela acha. Miriam briga com Luiz por ele ter contado a Pietro sobre Gilberto. Miriam manda Luiz esquecer o que aconteceu entre eles e fazer da sua vida o que quiser, com Rosalina ou Marcela, porque ela não se importa. Fernanda diz a Rafael que fica muito feliz por ele se tornar sócio dela, mas pede para ele conversar com César primeiro, pois ele trabalha para ela e os dois devem resolver as suas diferenças. Rafael concorda e pergunta a César por que ele quis matar o seu pai. César diz que acreditava que Otávio Toscano era o culpado pelo incêndio onde a sua filha morreu. Rafael diz que seu pai seria incapaz de fazer algo assim. César fica nervoso e tenta falar, mas Fernando o interrompe. Diz a Rafael que o verdadeiro culpado apareceu e César já se desculpou com o pai dele. Rafael diz a César que sente muito pelo que aconteceu com a filha dele. César diz que ele não precisa se preocupar com Fernanda, pois ele nunca faria mal a ela. Ela foi a única que lhe ajudou quando todos lhe deram as costas. Fernanda diz que aquilo é tudo, agradece César e ele sai. Rafael diz a Fernanda que continua sem confiar em César e que há algo nele que não gosta. Rafael diz que vê tristeza e ódio no olhar de César, assim como via no dela quando a conheceu. Fernanda diz que algum dia vai contar tudo a ele, mas agora não. Letícia conta a Júlia sobre a conversa que teve com Fernanda e diz que acha que ela ama o seu filho, sim. Fernanda, Rafael e Joana começam a fazer planos para o rancho, agora que serão sócios. Isabela diz a Roberto que não vai se casar com ele até que ele tenha dinheiro suficiente para mantê-la como uma rainha. Irritado, Roberto diz que sempre faz o que ela quer, mas agora eles só vão se ver quando ele for rico. Manda ele para o inferno e vai para o quarto dele. Isabela se surpreende com a reação de Roberto. Júlia entra escondida no quarto de Letícia para pegar o seu brinco. Surpresa ao ver Júlia, Letícia pergunta o que ela está fazendo em seu quarto. Júlia devolve o brinco para a caixa, sem que Letícia veja. Diz que não estava encontrando seu celular, então lembrou que esqueceu ele no quarto dela. César pega a Fernanda de surpresa. Na frente de Rafael, ele agradece mais uma vez, porque ela foi a única que o ajudou quando a esposa do prefeito fechou todas as portas do povoado para ele. César diz que deixará de trabalhar no rancho, porque não quer causar problemas entre Fernanda e Rafael, e vai embora. Durante o jantar, Joana pergunta onde Rafael vai dormir. Fernanda responde que no quarto dela. Rafael diz que amou a ideia, mas diz que prefere esperar que ela seja esposa dele. Enquanto isso, demonstrará a ela que é capaz de seguir em frente e que é digno dela. Depois da briga com Roberto, Isabela enche a cara. Preocupadas, Júlia e Letícia tentam conversar com ela. Isabela diz que não se importa com nada, porque nunca vai ser feliz. Isabela diz que tudo é culpa dela e também da mãe, e ela sabe disso. Isabela pede para elas deixarem em paz, que só há um que a entende e ela se comportou muito mal com ele. Do hotel onde vai ficar, César liga para Fernanda. Diz que achou melhor ir embora do rancho, porque Rafael e ele iriam se estranhar a qualquer momento, e isso iria arruinar o plano deles. Germán procura Roberto. Diz que Isabela está muito deprimida e quer que ele vá vê-la. Germán diz a Roberto que se Isabela o ama, ele vai apoiá-los. Letícia diz a Otávio que Rafael ama Fernanda e eles precisam aceitar isso. Otávio diz que não sabe o que vai fazer, mas precisa impedir esse casamento. César confessa a Flor que está muito interessado em Fernanda, mas tudo é muito complicado e o imbecil do namorado dela não sabe o quanto ele o detesta. Fernanda pede para Luiz dar trabalho a César em seu restaurante. Júlia tenta impedir que Roberto veja Isabela, mas Germán não permite. Isabela chora, diz a Roberto que ninguém a ama e que ela estava prestes a pegar a arma do pai e lhe dar um tiro. Roberto diz que ela sabe que ele a ama e que é ela que o despreza por não ter dinheiro.
Isabela diz que é mais forte que ela, que cresceu com dinheiro e não sabe viver de outra maneira, mas jura que ama ele. Marcela quer descobrir por que Pietro está com raiva da mãe. Para seduzi-lo, ela se oferece para ser modelo dele, para ajudá-lo em suas fotos. Pietro aceita. Roberto procura Isidro e diz que aceita o trabalho, pois precisa de dinheiro a qualquer custo. Miriam vê Marcela saindo do quarto de Pietro e pergunta ao filho o que ela estava fazendo lá. Pietro continua chateado com a mãe e se nega a dar explicações a ela. Depois, Miriam vai falar com Marcela e ela dá a entender que ficou com Pietro. Luiz chega e Miriam diz que viu a ex-amante dele saindo do quarto do filho. Rafael vai à fazenda do pai para pegar parte do gado que ele lhe deu. Otávio chega e diz que sem a aprovação dele não vai sair nenhum gado da sua fazenda. Otávio diz que Rafael vai se dar conta de que Fernanda só o quer por causa da fortuna dele. Rafael diz que o pai o valoriza muito pouco e que Fernanda o ama pelo que ele é e não pela fortuna do pai. Irônico, Otávio diz que para Rafael ver que ele ainda tem consideração, permitirá que ele continue usando a caminhonete que lhe deu. Rafael diz ao pai que vai demonstrar que pode seguir em frente sem a ajuda dele. Entrega as chaves da caminhonete a ele e vai embora. Otávio, furioso, grita que ainda está falando com ele, que é o pai dele. Pietro diz ao pai que não fez nada com Marcela, só estava tirando algumas fotos dela. Letícia pergunta a Otávio por que dói tanto nele que Rafael se case com Fernanda. Letícia sai. Otávio sozinho diz, porque essa mulher é minha, não pode me destruir. Rafael conta a Fernanda que teve outra briga com o pai e lhe devolveu tudo que segundo ele tinha lhe dado de presente. Os gados, a caminhonete. Rafael diz que Fernanda está em frente a um homem que só tem a roupa do corpo. Fernanda abraça Rafael, beija ele e diz que está muito orgulhosa do seu homem. Rafael diz a Fernanda que está morrendo de vergonha, mas promete que eles vão sair dessa. Fernanda diz que ele é o melhor homem que ela conheceu e às vezes pensa que não o merece. Os dois dizem que se amam e se beijam apaixonadamente. Quarta-feira, 7 de setembro. Como Clara disse a Martina que foi criada pelas freiras do Sagrado Coração, ela pede ao padre para investigar sobre ela. Martina diz ao padre que necessita saber se há algo escuro na vida de Clara. Letícia diz a Roberto que Francisca e Maria colocaram todas as coisas do Rafael na caminhonete dele e pede que Roberto leve para ele no rancho de Fernanda. César agradece Luiz por lhe dar emprego. Roberto leva as coisas para Rafael. Ele não quer aceitar, mas Roberto convence, dizendo que foi a mãe dele que impediu para levar. Roberto diz que Letícia pediu para entregar algo pessoal a Rafael e por nenhum motivo ele pode rejeitar. Otávio pergunta a Martina se ela já tem novidades sobre o lixo da empacotadora. Martina diz que está trabalhando nisso. Otávio avisa Martina que é melhor ela não ficar contra ele, porque até agora o conheceu como amigo e garante a ela que como inimigo se supera e muito. Rafael diz a Fernanda que decidiu pedir um empréstimo no banco para investir no novo amanhecer. Letícia e Rafael se encontram. Martina diz a Antônio que Otávio exige que eles resolvam o problema da empacotadora. Antônio diz que Otávio quer que eles resolvam o problema, mas continua piorando as coisas. Antônio diz que Otávio ordenou que Edgar aumentasse ao máximo a produção e só contratou 2 tubos para resíduos. Martina diz que vai demonstrar a Otávio que também se supera como inimiga. Ângela confessa a Germã que se apaixonou por Roberto, mas diz que não quer que a Isabela fique sabendo. Otávio e Letícia discutem por ela ter mandado as coisas para Rafael. Otávio diz que se Rafael ama tanto Fernanda, terá que aceitar as condições dele. Otávio diz que Fernanda terá que assinar um acordo pré-nupcial, renunciando a tudo que é deles. Letícia não concorda e pergunta o que ele teria feito se o pai dela tivesse pedido algo assim a ele. Irritado, Otávio diz que sempre demonstrou para o pai dela que era um homem trabalhador. Letícia deixa claro para Otávio que no que puder ajudar Rafael vai ajudá-lo, com ou sem a autorização dele. Maria chega no restaurante de Luiz, vê Marcela no quarto de Pietro e pensa que ele está traindo com ela. Miriam fica sem graça
ao comprovar que Pietro só estava tirando fotos de Marcela. Debochada, Marcela diz que Miriam tem a mente muito suja. Pietro tenta se explicar a Maria, mas ela não aceita as desculpas dele. Rafael diz a Fernanda que não conseguiu o empréstimo porque o pai está decidido a arruinar a vida dele. Rafael diz que o pai falou com vários gerentes do banco para que ninguém o considere sujeito a crédito. Roberto pede para Isabela confiar nele. Diz que vai ganhar muito dinheiro e que por ela fará o que for preciso para que tenham um futuro juntos. Rafael procura o pai e diz que quer entender porque ele o trata como seu pior inimigo. Otávio diz que Rafael não tem ideia de como ele trata seus inimigos e que foi ele quem rompeu os laços com a família. Rafael diz que a única coisa que o pai vai conseguir fechando as portas para ele é que se decepcione com ele. Rafael diz que o que Otávio está fazendo não vai custar dinheiro, mas respeito e o amor do seu único filho. Roberto se reúne com Isidro e seus homens para fazer o trabalho que ele lhe ofereceu. Rafael pede a mão de Fernanda em casamento para Luiz, Miriam e Joana. Rafael dá para Fernanda o anel que foi da sua avó e de sua mãe. Ele diz a Fernanda que fica muito feliz porque a mãe, ao lhe dar aquele anel, está dando a bênção dela para eles. Roberto ajuda Isidro a roubar gados de uma fazenda muito importante. Isidro leva um tiro. Roberto quer levá-lo para o hospital, mas o outro comparsa não quer permitir e manda Roberto parar, se não quiser que seja 2 mortos. César segura a mão de Fernanda. Diz que sabe que tudo aquilo é difícil para ela, mas em nome da sua filha e esposa, agradece o esforço que ela está fazendo. Furioso, Rafael chama César de idiota e manda ele soltar a sua mulher. Rafael pergunta a Fernanda por que aquele homem estava segurando a mão dela. Rafael diz a Fernanda que já está cansado, que toda vez que a deixa só, César sempre se aproxima. Fernanda pergunta o que tem isso de mal e diz a Rafael que eles estavam falando dos pequenos agricultores. Nesse instante, Mateus se aproxima e diz a Rafael que o casamento deles vai prejudicá-los, porque se a Fernanda se casar com ele, é lógico que ficará do lado do pai dele e não do deles. Rafael dá a sua palavra a Mateus que nada vai mudar. Mateus diz que não tem nada contra Rafael, mas até ver as coisas não vão acreditar. Roberto convence ao comparsa a deixá-lo ajudar Isidro. Enciumado, Rafael pede desculpas a Fernanda, mas diz que se vê a léguas que o César gosta dela. Rafael diz a Fernanda que a ama e pede para marcarem logo o casamento na igreja. Fernanda fala que só quer casar no civil. Rafael estranha e pergunta por que ela não quer se casar na igreja. Fernanda pede para ele nunca ter dúvidas de que ela o ama muito, mas usa a desculpa de não querer se casar na igreja porque ela acha que agora eles não podem se dar ao luxo desse gasto. Rafael promete que vai trabalhar muito para dar tudo o que ela merece. Miriam tenta se entender com Pietro, mas ele está mais chateado ainda pela mãe pensar que ele tinha se envolvido com Marcela depois de tudo que ela lhe fez. Isidro agradece Roberto por ajudá-lo. Isidro diz que vai chamar um amigo e manda Roberto ir embora, porque podem estar procurando por eles. Pietro mostra a Maria que Marcela estava ajudando em seu trabalho como fotógrafo, que ela não é a única que já posou para ele sem roupa. Enfim, Maria acredita em Pietro e eles fazem as pazes. Luiz escuta a Fernanda dizendo para César que precisa conseguir entrar na fazenda Primor e se aproximar de Otávio. Irritado, Luiz pergunta se ela continua planejando se vingar do Otávio Toscano. Fernanda diz que Luiz a entendeu mal, que ela quer se aproximar do Otávio para que Rafael se reconcilie com o pai, porque, por seu pesar, Rafael ama muito o pai. Luiz diz que espera que ela esteja dizendo a verdade. Clara começa a ajudar Davi na sua campanha para prefeito. Rafael diz a Fernanda que César lhe dá um mau pressentimento. Fernanda pede para Rafael lhe dizer o que o César tem que fazer para que ele se sinta melhor, que ela dirá para ele. Rafael diz que não sabe, só que César para ele parece ser uma pessoa hipócrita que procura o atacar pelas costas. Rafael diz a Fernanda que não perdoa a traição. Quinta-feira, 8 de setembro. Otávio se faz de bonzinho para Letícia e diz a Carmelo que pelos peões da fazenda e por sua mulher, se ele quiser,
pode voltar a trabalhar na fazenda. Carmelo aceita voltar ao trabalho. Roberto vê Davi com a namorada e se aproxima. Todo orgulhoso, Davi apresenta Clara a ele como sua namorada e futura esposa. Clara fica assustada, mas Roberto finge que não a conhece. Rafael diz à mãe que vai se casar no dia seguinte com Fernanda e ela pediu de presente a presença dela no casamento deles. Otávio chega, pergunta o que Rafael está fazendo ali e diz que aquela casa não é mais dele. Rafael diz a Otávio que vai se casar e que Fernanda e ele gostaria que o pai os acompanhasse. Otávio diz que não será testemunha do pior erro da vida dele. Rafael diz ao pai que sente a falta dele e o ama, mas não vai pedir de novo que ele aceite a Fernanda. Isidro agradece Roberto por ter salvado a sua vida, o paga por seu serviço e garante que ele será muito rico. César diz a Flor que vai deixar a mulher por quem está apaixonado se casar com outro, porque isso é o que convém. Mas só Deus sabe como está lhe doendo por deixar ela ir. Carmelo conta para Roberto que Otávio contratou de novo. Letícia diz a Júlia que Rafael vai se casar no dia seguinte. Júlia avisa Isabela sobre o casamento de Rafael. Irritada, Isabela diz a Ângela que vai parabenizar o seu amigo de infância por seu casamento. Fernanda está ansiosa e diz a Rafael que quer que tudo seja perfeito no casamento deles. Quando ficam sozinhas, Joana pergunta se Fernanda contou para Rafael que é viúva. Fernanda diz que não se atreveu a dizer. Isabela chega ao rancho de Fernanda e diz a Rafael que foi parabenizar o seu amigo de infância por seu casamento. Isabela diz que levou para ele os presentes do casamento deles. Já aceitou a sua derrota e por isso levou os presentes. Antônio avisa Otávio que Davi já começou a colher assinaturas para se registrar como candidato independente. Otávio diz que Antônio precisa impedir que Davi continue com essa bobagem de querer ser prefeito. Antônio diz que sabe, pois se Davi chegar a ganhar, pode descobrir tudo o que eles fizeram. Depois de comprar o seu vestido para o casamento, Fernanda e Joana encontram Letícia e Júlia. Fernanda agradece Letícia por ter aceitado seu convite. Letícia diz que vai estar lá e que vai dar o terno de presente a Rafael para esse dia tão especial. Fernanda mostra o anel em seu dedo para Letícia, a agradece, diz que sabe que significa muito para ela e por isso ela o aprecia mais. Letícia diz que Fernanda mal a conhece, mas com o tempo vai ver que quando ela ama alguém, o seu amor é para sempre. Letícia abraça Fernanda carinhosamente. Fernanda pede para Letícia convidar Roberto para o casamento, pois sabe que Rafael ficará feliz. Júlia pergunta se ela não vai convidar Isabela também. Logo Letícia e Júlia vão embora e Joana diz que pensava que ela era igual ao touro toscano. Fernanda diz que também pensava, mas toda vez que fala com Letícia, sente que seus bons desejos são sinceros e que ela é uma pessoa boa. Fernanda fica irritada ao saber que Isabela levou os presentes do seu casamento com Rafael para eles. Rafael diz que eles farão o que ela quiser com os presentes. Fernanda diz que eles vão devolver todos para quem os enviou e vai agradecer pessoalmente a Isabela por seu gesto. Roberto diz a Isabela que a senhora Letícia lhe disse que Fernanda convidou para o casamento também e pergunta se ela está pensando em ir. Isabela diz que é claro, pois todos os amigos de infância do Rafa devem estar lá. Ao ver os papéis do casamento civil, Rafael descobre que Fernanda já foi casada e pergunta quando ela pensava em lhe contar que é viúva. Roberto compra um relógio caríssimo para Isabela. Fernanda diz a Rafael que tem as suas razões para não ter contado a ele que já foi casada e sai, se negando a falar sobre o seu passado. Joana conta a Rafael que o marido da Fernanda foi encontrado queimado dentro do seu carro no dia seguinte ao seu casamento. Rafael fica chocado. Clara termina com Davi. Ela diz que não ama como pensava e não vê futuro para os dois. Davi fica arrasado. Joana diz a Fernanda que contou a Rafael sobre Santiago e que agora ela sabe o que mais dirá a ele. Rafael pede desculpas a Fernanda e promete que não voltará a tocar naquele assunto. Rafael diz que agora entende mais o jeito dela de ser e que descobriu que ela é mais forte do que ele pensava. Fernanda diz que só espera que algum dia ele a entenda e chora nos braços dele.
Davi pensa que Clara terminou com ele por causa da sua mãe e quer sair de casa. Para que Davi desista de ir embora e poder controlá-lo, Martina finge que vai apoiá-lo em sua candidatura e promete que tentará aceitar Clara. Davi cai na conversa da mãe. Depois, Martina manda Antônio dizer a Otávio que pode confirmar a candidatura do Edgar. Germán fica surpreso quando Antônio e Otávio dizem que Edgar será candidato a prefeito do povoado. Clara diz a Sandra que tem certeza que o Roberto vai contar a Davi onde a conheceu. Clara diz que se descobrirem que ela foi prostituta, vai arruinar a candidatura do Davi e ela só quer que ele seja feliz. Otávio quer impedir Letícia de ir ao casamento de Rafael e jura que se ela for, o casamento deles vai mudar. Decidida a apoiar o filho, Letícia avisa Otávio que se ele não mudar de atitude, será ele quem terá que esquecer daquela família. Com o dinheiro que ganhou, Roberto leva Isabela para um encontro diferente. Isabela diz que enquanto ele ganha mais dinheiro, os dois precisam continuar sendo discretos. Isabela diz a Roberto que não vai deixar passar as tantas humilhações que Rafael e Fernanda fizeram a ela. Otávio diz a Letícia que não vai ser ele que vai destruir a família, mas sim o filho dela. Otávio diz para quando Letícia ver Rafael, lhe dizer que para ele o filho está morto. Sexta-feira, 9 de setembro. Fernanda diz para si mesma que ainda está em tempo de se arrepender e ir para bem longe. Fernanda diz que está muito confusa, ou mais do que quando se comprometeu com Rafael. Ela olha a foto de Santiago e pede para ele lhe mandar um sinal, se ela deve se casar ou não. De repente, César chega e diz que foi parabenizá-la, não por seu casamento com Rafael, mas sim porque ela é muito corajosa, e isto faz com que cada dia eles fiquem mais perto de fazer justiça aos seus. César diz que o que mais queria era que ela não se casasse com Rafael. Intrigada, Fernanda pergunta por que ele não quer que ela se case com Rafael. César disfarça e diz que é porque, por amor a Rafael, às vezes ela duvida de fazer justiça a Santiago. Isabela diz a Ângela que Roberto está ganhando dinheiro e, muito entusiasmada, conta que ele a levou para um hotel incrível. Eles pediram champanhe e mostra o relógio caríssimo que ele deu para ela. Fernanda se arruma para o casamento. Davi diz a Rafael que acha que Clara terminou com ele por causa da sua mãe. Rafael diz a Davi que nunca imaginou que a Fernanda fosse viúva e a forma como o marido dela morreu não é para menos a tristeza dela. Letícia diz a Otávio que já vai para o casamento e é a última oportunidade dele. Otávio diz para Letícia gravar bem aquela data, porque quando o Rafael se arrepender de ter se casado com a Fernanda, ele vai lembrar desse momento. Letícia diz que não vai esquecer, porque quando o Rafael e Fernanda demonstrarem para eles que o seu amor é maior que tudo, ela poderá dizer a ele que fez bem em apoiar o seu filho para ele fazer a sua vida como queria, e não como seu pai ordenou. Francisca conhece os pais de Pietro. Pensa que eles são casados e eles não desfazem o mal-entendido. Letícia pergunta a Joana desde quando ela conhece Otávio. Joana diz que o conheceu quando ele levou uns animais de presente para Fernanda. Joana pede para Letícia não se ofender, mas diz que não gosta do marido dela. Letícia gosta da sinceridade de Joana. Isabela chega para o casamento e se mostra muito simpática. Fernanda chega e os convidados a aplaudem, menos a invejosa da Isabela. Rafael fica encantado ao ver Fernanda. Triste, César observa a distância. Fernanda e Rafael finalmente se casam. Rafael faz um discurso apaixonado para Fernanda. Ele promete que vai compensá-la por cada dia de tristeza que teve no passado e que vai protegê-la com a sua vida se for necessário. Muito emocionada, Fernanda diz que o ama. Francisca fica chocada ao escutar Marcela e Rosalina falando sobre o relacionamento delas e de Miriam com Luiz. Davi conversa com Clara e a convence a voltar com ele. Otávio fica com Júlia no quarto dele. Júlia Bisca diz que finalmente fez amor com ele na cama dele. Luiz escuta Fernanda falando com César sobre o plano deles. Luiz pergunta se ela se casou para se vingar do Otávio e diz: "Que decepção, Fernanda. Agora sim você se converteu em uma desalmada e eu não vou te apoiar." Fernanda diz a Luiz que não se casou só para fazer justiça a Santiago, que ama o Rafael,
Luiz fica furioso com César e diz que ele tem manipulado Fernanda desde o início. Depois, ele tenta contar tudo para Rafael, mas não consegue porque nesse momento os convidados chamam os noivos para cortar o bolo. Isabela diz a Rafael e Fernanda que Letícia pediu para ela coordenar tudo sobre a página de jardinagem dela. Isabela não perde a oportunidade de provocar Fernanda e diz: "Então eu vou conviver muito com a sua sogrinha, Fernanda." Luiz conta a Joana sobre o plano de Fernanda e César. Joana diz a Luiz que não falta motivos para César querer se vingar também e conta o que o touro toscano fez com a família dele. Fernanda diz a Joana e Luiz que ama muito Rafael, mas quer conseguir provas contra Otávio e manda os amigos decidirem se contarão a verdade para ele. Nesse instante, Rafael chega e Fernanda diz que Luiz e Joana quer dizer algo a ele. Luiz não consegue falar a verdade. Luiz diz que o pessoal do rancho ficará em sua casa para que ele e Fernanda passem a noite sozinhos. Joana diz que Rafael é um bom homem e aconteça o que acontecer, conta com ela. Joana abraça Rafael chorando e ele pensa que ela está emocionada por causa do casamento. Isabela bebe demais e Letícia pede para Roberto levá-la para casa antes que ela faça um escândalo. Germán assina o divórcio e diz que Júlia pode se considerar livre a partir daquele momento. Luiz diz a César que não concorda com o que ele e Fernanda querem fazer. César diz que acabar com Otávio Toscano é a melhor coisa que pode acontecer para muitas pessoas naquela cidade. César pede para Luiz se colocar no lugar dele por um momento, ou então imaginar Miriam no lugar da Fernanda. Rafael e Fernanda chegam ao rancho. Começa a chover forte e Fernanda fica assustada. De repente, Macarrão começa a latir muito e Rafael diz que vai ver quem chegou. Fernanda fica aflita e pede para Rafael não sair. Rafael sai e fica surpreso ao ver o pai e Carmelo. Fernanda se preocupa com Rafael e vai atrás dele. Júlia conta para Letícia que Germán lhe deu o divórcio. Fernanda fica apavorada ao ver Otávio. Se recorda da noite em que Santiago foi assassinado. Pensa que Otávio vai fazer algo com Rafael e diz para ele não se atrever a fazer mal ao marido dela. Francisca diz a Maria que não vai permitir que ela se case com Pietro para fazer parte daquela família tão imoral. Rafael pede para Fernanda ficar calma e diz que o pai não vai machucá-lo. Otávio diz que quer falar com Rafael e que não estaria ali se não fosse importante. Rafael diz para o pai ter cuidado com o que vai lhe dizer, porque dessa vez ele não vai tolerar nada. Erasmo pede para dormir na casa de Luiz e ele o manda dormir no quarto de Marcela, porque é o único lugar que sobrou. Fernanda pega a espingarda e fica escondida, escutando a conversa entre Otávio e Rafael. Otávio diz a Rafael que não foi brigar, que sabe que se comportou mal com ele, mas de todo o coração lhe pede desculpas. Rafael agradece o pai, diz que sabe que ele é muito orgulhoso e que é difícil para ele falar assim. Otávio pergunta se já está tudo esquecido então. Rafael diz que não, que já disse que Fernanda é sua família e ele também a ofendeu demais. Rafael diz que com quem o pai tem que se desculpar antes de qualquer outra pessoa é com a sua esposa. Fernanda se aproxima deles. Otávio diz a Fernanda que nos negócios é implacável, mas com o filho ela está vendo, ele dobra as mãos. Otávio diz que não quer perder o filho e reconhece que ele escolheu bem aquela que será a mãe dos filhos dele, os seus netos. Rafael diz a Fernanda que o pai foi fazer as pazes. Otávio diz que quer que eles vá morar na fazenda e o chama para irem de uma vez. Fernanda pergunta se Otávio não acha que aquilo é algo que ela e o esposo devem discutir e o chama de sogro. Rafael diz ao pai que amanhã Fernanda e ele lhe darão uma resposta. Otávio se aproxima de Rafael, diz que eles são uma família e vai embora. Rafael pergunta a Fernanda por que o pai dele a deixa tão nervosa. Fernanda diz que não quer falar mais do Otávio, só quer estar bem perto dele. Davi leva a Clara para um hotel em Santana. Davi diz que está disposto a enfrentar os pais por ela, assim como Rafael fez por Fernanda. Clara diz que não quer aquilo para ele. Letícia fica feliz quando Otávio diz a ela que pediu desculpas a Fernanda e Rafael e os chamou para morar na fazenda.